Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje eu vou responder o que pode dar coceira na pepeca, além de candidíase, que nem sempre é o diagnóstico nesses casos. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você sempre fica sabendo dos novos vídeos que eu tô postando. E também, se quiser, me siga nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, que eu posto vídeos e material diariamente sobre saúde da mulher, tanto essa parte de ginecologia, quanto também pré-natal, parto, obstetrícia e sexualidade. Então me sigam por lá também para ver aí o meu dia a dia e os outros conteúdos. Eu falei pepeca porque esse é o termo que geralmente a gente usa nas redes sociais, mas aqui no YouTube ainda bem que eu posso usar os termos corretos. Então hoje a gente vai falar de coceira na vulva. Vulva é a parte externa, vagina é o canal vaginal e lá pra dentro, no final da vagina, a gente vai ter colo do útero e útero, que são os órgãos internos. Mas coceira na vulva é algo muito comum. Muitas pessoas falam sobre coceira na vulva, na verdade, como coceira na vagina, mas a vagina não coça, porque lá por dentro nem existem receptores que iriam causar coceira. O que pode coçar é essa entradinha da vagina, que se chama fúrcula, ou essa região aqui em volta, né, por dentro dos lábios internos, que muita gente já acha que é a vagina, mas na verdade a vagina é só dentro do canal mesmo. Nessa transição pode sim ter coceira, e aí vamos falar sobre possíveis diagnósticos ou condições e meio que por onde você começa a investigar se você está tendo coceira na vulva. A primeira hipótese, e talvez a mais comum, é candidíase realmente. Candidíase é uma infecção fúngica intravaginal, na maior parte dos casos, que cursa com um corrimento que geralmente é branco, com pedacinhos mais brancos, mas ele também pode ser um pouquinho esverdeado ou acinzentado, mas a característica principal desse corrimento é que ele é sólido, né? Ele tem essas partes brancas mais sólidas, que poderia dizer que é parecido com um leite talhado ou com um queijo cottage. Esse corrimento ele está dentro da vagina, porque a candidíase é um desbalanço da sua flora normal, né? Nós temos esse fungo na vagina normalmente, mas quando ele está proliferando em grande quantidade, ele pode causar essa infecção que se chama candidíase, que por dentro da vagina cursa com a produção desse corrimento, mas que por fora pode ficar com uma sensação de irritada, ressecada, pode fazer fissurinhas aqui na entrada e coceira. Então coça muito candidíase, às vezes mais na entradinha, às vezes em tudo, e casos mais graves ficam realmente com uma mancha rosada, assim, bem típico de infecção fúngica mesmo, em toda a vulva, na parte de fora também. Então, se você começa com uma coceira vulvar, mesmo que no começo de uma candidíase, que ainda não tá super feio, super com essas manchas externas que eu falei, a primeira coisa para você ver se é candidíase ou não é olhar como está o seu conteúdo vaginal. Se não tem nenhum corrimento estranho, nenhum corrimento parecido com isso que eu falei, a principal hipótese não vai ser candidíase. Ou você tá muito no comecinho de uma candidíase, que no seu caso começou mais externa, e daí você tem que observar nos próximos dias se evolui para aparecer o corrimento, e daí sim você fazer a hipótese de que você tá com candidíase e que essa que é a causa da coceira. Mas a infecção fúngica, ela pode às vezes aparecer na pele. Fungo é uma coisa que você pode ter na pele do corpo todo. Então pode ser que a gente às vezes veja manchas de fungo na região da virilha ou até dos lábios, e isso ser uma infecção fúngica de pele, que também vai coçar, que também pode ficar com a área mais seca, mais brilhante assim ao olhar, e até mudar a cor ou descamar. Essas são alguns sinais de que pode ter uma infecção fúngica ali. E às vezes você, por exemplo, eu tenho uma coceira só do lado direito aqui, é sempre aqui que coça. E quando eu vou olhar, não tem corrimento lá pra dentro, não é uma candidíase vaginal, mas tem uma placa de infecção fúngica aqui por fora, e daí isso pode sim ser uma das causas de coceira, e você vai tratar essa infecção com pomadas, provavelmente, que o seu médico vai te passar. Então já falamos de candidíase vaginal e de infecções fúngicas de pele, que estão acontecendo só pelo lado de fora, mas que não é a candidíase vaginal lá de dentro mesmo. Outras coisas mais básicas que podem causar coceira e que são muito comuns é alergia. Então tudo pode causar alergia, né? Qualquer coisa que entre em contato com o seu genital
pode causar alergia. E os mais comuns são sabão em pó ou resto de sabão na calcinha. Então, se você lava sua calcinha com qualquer sabão, mas não enxagou direito e ficou um resto de sabão seco, isso pode causar alergia quando você usa essa calcinha depois. Mudança de sabão em pó, detergente, produtos que você está usando para lavar sua calcinha podem causar alergia. Qualquer tipo de produto de pele que você passa perto da virilha também pode causar alergia, a depender da pessoa, né? Mas perfumes, cremes hidratantes, principalmente se você usa cremes desses, tipo creme de passar na mão, que tem esses perfumes muito fortes. Se você usa perto do genital, isso pode causar coceira e alergia lá, mesmo que não cause em outras partes do corpo, porque a pele da região do genital é muito mais sensível do que a pele da pele mesmo do resto do corpo, né? E sem contar nessas coisas que eu não indico de forma alguma, como perfumes pro genital, desodorante genital. Isso, qualquer tipo de coisa com perfume no genital, eu não indico e pode ser uma causa de alergia. E outra causa muito comum de alergia é o próprio uso dos absorventes descartáveis, principalmente absorventes externos, daqueles tipo mods que você cola na calcinha e usa em contato com a sua vulva. Esses absorventes, a não ser que você compre uns orgânicos, que são muito mais caros, né? Mas esses normais de farmácia, eles possuem químicas, tóxicos, plástico, agrotóxico no algodão. E todas essas substâncias podem irritar a pele da vulva, causando coceira ou causando alergia mesmo, de surgir de bolinhas e tal. Então, se você sempre tem uma coceira todo mês que aparece, que não é uma candidíase, mas que é após o final da sua menstruação ou começa até durante a menstruação, sempre faça esse teste. Será que pode ser o absorvente que está me dando alergia? Você pode tanto tentar trocar o tipo, ou o ideal seria deixar de usar esses absorventes pelo menos por alguns meses e observar se a sua coceira desaparece. O ideal, falando de saúde genital no geral, mesmo quem não tem irritação com os absorventes descartáveis, hoje em dia nós temos tecnologias melhores, como coletores, discos e absorventes de pano e calcinhas menstruais que causam menos potenciais riscos e potenciais efeitos colaterais para a sua saúde genital, inclusive alterações de flora, corrimentos de repetição e alergia e coceira. Outra causa que não é muito incomum de coceira no genital, mas aqui já entrando num campo de condições que são menos comuns do que o que eu falei até agora e que já são doenças e alterações mais chatas de tratar, é uma condição que se chama líquen escleroso. Líquen escleroso é uma doença autoimune do corpo, mas que, no caso, estamos falando da vulva aqui nesse vídeo, que aparece como uma alteração da pele, ficando uma pele mais fina, mais frágil, mais branca e com prurido. E além disso, acontece meio que uma atrofia do tecido, podendo grudar algumas coisas. Então, pacientes jovens, antes da menopausa, mas que possuem líquen escleroso, às vezes a gente vê que as coisas começam a grudar. Tipo, esse lábio gruda no lábio de baixo, esse gruda aqui, o clitóris fecha assim e o prepúcio se gruda e tudo começa a grudar, diminuir o tamanho dos lábios internos. Isso é algo que, se você nota que isso está acontecendo e você tem umas áreas mais brancas da sua vulva e coceira, procure um médico porque você pode estar à frente a essa lesão de líquen escleroso. O líquen escleroso ele é muito mais comum após a menopausa, que é uma doença relacionada à atrofia genital que acontece após a menopausa. Então é muito mais comum que após a menopausa você sofra uma atrofia genital por causa da diminuição dos hormônios nessa fase da vida da mulher, e isso por si só pode causar coceira. Então é relativamente comum ter coceira na pós-menopausa por causa da secura vaginal causada pela atrofia, mas a atrofia e a pós-menopausa também aumenta a chance de você, além da questão da atrofia, desenvolver líquen escleroso, e daí você vai ter um quadro um pouco pior, né? Porque são duas coisas para tratar. Mas apesar de mais comum na menopausa, o líquen ele também pode acontecer antes. Eu tenho algumas pacientes jovens que têm. E se você suspeitar que você tem isso, procure ajuda, porque existe tratamento feito com cremes específicos, que não são cremes, os mesmos tratamentos para essas outras coisas que eu falei aqui, né? É um tratamento específico, mas que, se tratado direitinho, pode ajudar e vai controlar tanto a coceira quanto essas alterações estruturais mesmo da vulva, que podem a longo prazo mudar bastante a anatomia da sua vulva, deixando inclusive sequelas. Então é uma coisa um pouquinho mais grave, porque se você não tratar ela pode ir piorando e piorando, e também
pessoas que têm líquen escleroso durante muitos anos, sem tratamento, têm um risco aumentado de câncer de vulva. Então é uma doença que, aqui já falando de uma coisa um pouquinho mais grave e que precisa de acompanhamento se você suspeitar que é isso que está acontecendo com você. Por último, eu vou falar de uma condição que não é bem coceira, mas que eu acho que vale a pena falar aqui, que é uma irritação da vulva/vagina após relações. Se você tem uma relação sexual com penetração vaginal, na hora tá tudo bem, você não sente dor nenhuma, mas depois sempre fica meio irritado, meio ardido, meio coçando um pouquinho e ardendo quando faz xixi, ou meio que incomodando assim na calcinha, isso pode querer dizer algumas coisas. Pode ser que você tenha alergia a látex, se você usou preservativo de látex, e nesse caso o interessante é você começar a usar preservativos que não possuem látex. Hoje em dia vende na farmácia, é um pouco mais caro, mas vale a pena fazer esse teste. Existem algumas pessoas que têm irritação ao sêmen, então agora falando de mulheres que estão transando sem preservativo, com ejaculação dentro, tem algumas mulheres que têm meio que uma irritação/alergia ao sêmen, que é diferente de você ter uma candidíase pós-relação pelo desbalanço da flora que o sêmen pode causar. Então pode ser que é relativamente comum mulheres que têm candidíase pós-relação, quando não é protegida, daí a gente trata como candidíase, mas tem mulheres que não é candidíase, é só realmente uma irritação, e daí nesse caso precisa investigar caso a caso, mas uma coisa mais simples de se fazer seria usar preservativo para que o sêmen não entre em contato com você, se você tem essa irritação, né, sempre após uma relação desprotegida. E o lubrificante, porque às vezes não é alergia ao sêmen, não é alergia ao látex, mas você não está usando lubrificante suficiente, ou você não usa. E toda vez que a gente vai ter uma relação, você tem a sua lubrificação natural, que se ela estiver normal, a princípio você não precisaria usar lubrificante. Mas toda vez que você vai ter uma relação, se você também usa lubrificante, tanto para melhorar o seu prazer, ou se é uma penetração que dura mais do que 10 minutos, por exemplo, você se protege ao usar algum tipo de lubrificante. Porque essa sensação de eu transei, na hora tava tudo normal, eu não senti nada, mas depois eu fico uns 2, 3 dias meio irritada, ardendo, coçando um pouquinho e depois normaliza, isso pode querer dizer que na hora da penetração, mesmo que não tenha sangrado, não tenha doído, tenha feito microfissuras, microcortinhos ali na entradinha da vagina e pra dentro, que não são visíveis, mas que como se fosse um ralado. E isso tem como reduzir a chance e reduzir as consequências disso, como coceira, irritação, essa sensação de assado nos dias seguintes, se você aumentar ou iniciar o uso de lubrificante na relação. Então essas são algumas dicas comuns aí que você pode começar a instituir para tentar descobrir o que está acontecendo com você e já fazer essas alterações, e pode ser que você consiga se autorresolver essa questão da sua coceira. Agora, claro que estudando esse vídeo, testando, vendo as fotos, testando essas coisas, se você não consegue descobrir sozinha qual é a causa da sua coceira, eu recomendo fortemente que você procure um profissional que seja habilitado em ginecologia para ver, ver a sua vulva, ver a vagina, fazer um exame, às vezes até fazer alguns exames complementares quando necessário, para tentar descobrir o que é, porque é muito incômodo ter coceira, né? Então, procure ajuda se você não conseguir resolver sozinha, mas espero ter ajudado vocês com esse compêndio aqui de possíveis coisas que podem causar coceira na pepeca. E se tiverem dúvidas específicas, podem deixar aqui embaixo e eu vou responder. Até o próximo vídeo.